Muito bem, pessoal. Resolvemos a parte dos endereços relativos. Então agora, nesse bloco, nós vamos trabalhar com os outros dois modelos. Primeiro, o modelo, né, conhecido como endereço absoluto, ou endereços absolutos, né? E depois, na esteira, os endereços mistos. E aí vocês vão lembrar do que acontece lá nos relativos também, tá certo? Ok, então vamos lá. Primeiro, endereços absolutos. A definição deles é simples, mas esse nunca está aí em maiúscula, sublinhado, que é para você não esquecer. Nunca são alterados quando copiados de uma célula para outra. Ora, pessoal, então nós estamos falando de alguma coisa exatamente oposta ao que discutimos no módulo anterior, aos tais endereços relativos. Nos exemplos que nós fizemos, nos exemplos que nós propomos, todos os elementos eram alterados, ora a coluna, ora a linha, em relação aos deslocamentos executados, como vocês viram. Agora nós estamos falando de alguma coisa um pouco diferente. Imaginem que numa célula qualquer, como por exemplo na célula A3, foi ditado o seguinte, igual cifrão A, cifrão 1, mais cifrão A, cifrão 2. Cifrões à parte, que é o que representa a ideia de endereço absoluto, em A3 foi feito o quê? A soma de A1 mais A2. Ora, pessoal, lá atrás, num outro módulo, bem lá no passado, nós discutimos que a ferramenta pincel, lá no Word, dos aplicativos de programas em geral, a ferramenta pincel não serve para pintar, serve lá para copiar formatação, estilo e tudo mais. Aqui, o cifrão não tem função monetária. O cifrão, nesse caso, meus amigos, é o que a gente chama de comando fixar. E o comando fixar faz isso, ele fixa, ou seja, ele impede que o elemento posterior a ele, aliás, eu vou refazer, que o elemento imediatamente posterior a ele seja alterado. Então vejam, este primeiro cifrão está fixando a coluna A, ou a referência de coluna A, e igualmente este cifrão fixando a referência de linha, o número 1. No segundo endereço acontece a mesmíssima coisa. O primeiro cifrão fixando a referência de coluna e o segundo cifrão fixando a referência de linha. Ora, meus amigos, a partir daí eu sei o seguinte, se eu copiar o conteúdo da célula 3, se eu clicar nela e em seguida eu executar o comando copiar, depois eu levar o cursor para qualquer outra célula, eu repito, para qualquer outra célula e colar, o que vai ser colado? Vai ser colado igual a 1 mais a 2, precedido pelo cifrão, ou seja, igual cifrão A, cifrão 1, mais cifrão A, cifrão 2. Como nós dissemos antes disso, né? E no slide você vê a frase, endereços absolutos são quais? São aqueles que nunca sofrem alterações quando copiados de uma célula para outra. O endereço absoluto, que eu me lembre, pode ter até acontecido alguma questão que eu não me recorde, ou que eu não tenha visto, isso sempre é possível. Mas pelo menos aí, das principais bancas nos últimos anos, caiu uma única vez uma pergunta sobre isso. Por quê? Porque a pergunta, galera, é a resposta. Se na célula A3 tivesse X, desta maneira, quando copiado e levado para outra célula, seria colado o quê? Seria colado X também. Exatamente a mesma coisa acontece. Então, endereço relativo é aquele que tem toda a sua estrutura alterada dependendo do deslocamento. Endereço absoluto é aquele que nunca tem a sua estrutura de endereço alterada, independente do deslocamento. Ora, isso nos leva
ao terceiro e último modelo, os chamados endereços mistos. E eles não têm este nome à toa, é que eles são realmente uma mistura, ou seja, uma união dos dois modelos anteriores, do modelo relativo e do modelo absoluto. Portanto, em teoria, tendo você entendido o modelo relativo e o modelo absoluto, teoricamente o modelo misto fica tranquilo, mas sempre tem um detalhezinho ou outro, e é isso que a gente vai discutir, não é? Em primeiro lugar, vejam lá, endereços mistos são parcialmente alterados quando copiados de uma célula para outra, ou seja, os endereços mistos, meus amigos, eles podem ser alterados, dependendo de tudo aquilo que nós já discutimos anteriormente. Então, o que nós vamos fazer? Vamos aplicar o conceito direto num exemplo. E com isso nós vamos explicando as relações. Só que, já que é para exemplificar, nós temos que entender que o endereço misto ele pode aparecer de duas maneiras. Vejam, o endereço absoluto seria cifrão A, cifrão 1. Este é o endereço absoluto. Não tem outra maneira de representar endereço absoluto, só existe essa maneira. O endereço relativo é A1, o puro endereço da célula. Também não tem outra maneira de representar. O absoluto só é representado de uma forma, o relativo só é apresentado de uma forma. Mas o endereço misto, esse pode ser apresentado de duas maneiras. Então, vamos aos mistos. É possível uma construção do tipo cifrão A1 ou uma construção do tipo A cifrão 1. Ora, galera, o que o cifrão faz, nós já sabemos, por causa dos endereços absolutos. O cifrão é o comando fixar. Ele impede que o elemento, é no singular, que o elemento imediatamente posterior a ele seja alterado. Mas é só aquele que está logo depois do cifrão. Então, galera, o que acontece? A referência cifrão A1 tem fixa a coluna A. A coluna A não pode mudar por absolutamente nada desse mundo. Mas a linha 1 pode mudar à vontade, não tem problema nenhum. Já no segundo exemplo, é claro que é o contrário. A coluna A pode ser alterada, se for o caso, em relação ao deslocamento, né? Porém, a linha 1, esta não pode ser alterada. Onde é que está o maior perigo aqui, na minha opinião? O maior perigo, e até porque eu já ouvi e vi muita gente errar por causa disso, o maior perigo, acredito eu, dos endereços mistos está nesse modelo aqui, o cifrão A1. Porque vocês bem sabem, né? Prova, um dia de um pouco mais nervosismo, uma tensão, pressa, às vezes a matéria você deixou para o final, enfim, tudo que a gente já falou antes, de qualquer maneira. Já vi gente perder questão porque o cara lê isso aqui na prova, cifrão A1, ou qualquer coisa similar, é claro. Aí ele vai buscar lá na memória, o que é isso? Ele diz, o cifrão, lembrei, é o tal do fixar. Não muda. E aí ele comete um erro desagradável. Ele não muda a coluna A, corretamente, é claro, mas também não muda a linha 1, o que não pode acontecer, não é, pessoal? Porque, afinal de contas, isso aqui é diferente do endereço absoluto. O endereço absoluto é aquele que nunca muda em nenhum dos seus elementos. Então, a coluna A está fixa, não poderá ser alterada. Porém, a linha 1, esta pode sofrer as alterações que forem necessárias. No segundo exemplo, me parece que isso é um pouco mais claro, na medida em que o cifrão já vem logo depois da coluna A, não vem antes, ele não precede. Então já fica um pouco mais evidente que a ligação do cifrão com a coluna A, letra A nesse caso, ela não existe, tá? Única outra coisa que foi feita em concurso público, antes da gente aplicar exemplo em um exercício, que derrubou ou tentou derrubar candidatos. Uma questão
na Carlos Chagas. Carlos Chagas apresenta uma questão numa determinada ocasião e diz, e menciona a referência a cifrão, um cifrão. Galera, isso aqui não existe, isso aqui é impossível de existir e, portanto, o único resultado possível de qualquer expressão que contenha algo assim é erro de fórmula. Você pode observar que tanto no modelo absoluto quanto no modelo misto, o cifrão precede, antecede o elemento que ele está fixando. O cifrão nunca pode vir depois do elemento. O cifrão sempre tem que aparecer antes do elemento que está sendo fixado, justamente para que se saiba o que é que está sendo, então, fixado. Assim sendo, a leitura de um programa como Excel seria mais ou menos essa. Bom, a coluna A está livre, ela está relativa, eu posso alterá-la se for necessário. Já a linha 1, não, esta está fixa, né, protegida aqui pelo cifrão, por este cifrão aqui, a linha 1 está fixa. E aí o Excel, por assim dizer, pensa, ué, o que esse cifrão está fazendo aqui no final? Não sei. E toda vez que o programa se depara com uma instrução, um comando, uma função, uma fórmula, que está sendo apresentada para ele de uma maneira impossível de resolver, ou seja, de uma maneira que ele não foi programado para resolver, ele trava e gera uma mensagem de erro de fórmula. Tá legal? É isso. Então vamos fazer rapidamente um exemplo, depois, na mesma coisa que nós fizemos no bloco anterior, vocês executarão um exercício. Tá? Então nós vamos criar no mesmo modelo, nós vamos criar uma fórmula baseada numa estrutura e inserida em uma célula, e vamos imaginar que essa célula teria sido selecionada e copiada para uma outra qualquer. Então vamos especificar aqui, por exemplo, a célula B de bola 6, na qual apareceria algo do tipo igual cifrão C de casa 8 menos F de faca cifrão 13. Tá ok? Então vamos imaginar isso. B de bola 6, onde está a expressão igual cifrão C de casa 8 menos F de faca cifrão 13. E que então ela teria sido copiada e colada, digamos, na célula E4. Pessoal, tudo começa igual. Nós vamos fazer o quê? Perdão, deixa eu me colocar melhor. Tudo começa igual ao que foi feito nos endereços relativos, né? No começo de toda essa história. Eu aqui tenho o costume de separar, aí eu calculo o delta de B para E, B, C, D, E, mais 3, avanço, 3 colunas. Claro que de 6 para 4 o sentido é decrescente, então menos 2, e com isso nós achamos o delta, tanto de deslocamento de linha, quanto do deslocamento de coluna. E agora é só aplicar vírgula, à exceção dos elementos precedidos por cifrão, porque estes nunca podem mudar, não é verdade? Então o que vai acontecer? O cifrão precedendo a letra C de casa impede, não vai fazer mais 3 não, pelo amor de Deus, o C não pode mudar. Já o 8 está livre, está relativo, então ele pode ser alterado. E claro que 8 menos 2 gera o resultado 6. Menos, porque a conta continua a mesma, né? F de faca, F mais 3, G, H, I. Porém, o 13, o número 13 precedido pelo cifrão, é claro, não pode ser alterado. Se não pode ser alterado, deve ser puramente copiado, e com isso nós encerramos. Agora, pelo amor de Deus também, galera, não vai achar que o cifrão 13 só fixa o número 1
E o 3 pode variar dependendo do caso? Não. Afinal de contas, nós não estamos falando do número 1 e do número 3 como se fossem dois números separados. Nós estamos falando da linha 13, é uma linha específica. O número 13, claro, composto por dois algarismos, mas é um valor, é um número. Tá legal? É isso. Então, vamos imaginar uma outra circunstância, um exercício final para você praticar. Tá? Vamos agora começar aqui com a célula G11, G de gato 11, onde nós encontraríamos algo do tipo igual M de Maria, cifrão 64, mais cifrão B de bola 17, menos H, cifrão 28. Tá? Então, G de gato 11, igual M de Maria, cifrão 64, mais cifrão B de bola 17, menos H, cifrão 28. E nós vamos levar isso aqui para E18. E de elefante, 18. Então, o que eu sugiro? Dá um pause, né? Já falamos sobre isso no bloco anterior. Dá um pause, tenta resolver sozinho, para você ter certeza que na volta, quando você continuar rodando o vídeo, você possa ver a correção e com isso ter certeza se o seu entendimento foi perfeito. Tá legal? Vai lá, dá um pause e a gente corrige na sequência. Ok, vamos lá então corrigir. Nessa correção eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente, não é nada absurdo, mas é um pouquinho diferente e é baseado muito no feedback dos alunos. Alguns alunos dizem para mim, pô, Renê, sabe como eu gosto de fazer isso? Eu gosto de fazer isso desse jeito. E muita gente começou a me falar a mesma coisa. Eu achei que o jeito era muito legal. Então tem gente que faz o seguinte, na hora de resolver um exercício como esse, a primeira coisa que essas pessoas fazem é cifrão 64, mais cifrão B de bola, e depois aqui o menos e o cifrão 28. Qual é a vantagem? A vantagem é que quando você, já que você está redigindo isso lá no cantinho da prova, quando você redige primeiro os elementos fixos, então impede que você erre de bobeira. Agora é só fazer o de sempre. Calcula o delta, aplica o delta nos elementos variáveis, nos elementos relativos. A única coisa chata de um elemento como esse é que aqui na letra vai dar menos 2. E contar a letra para trás é um saco, então tomem cuidado. E do 11 para o 18, evidentemente, vai dar mais 7. Tá? Aí vejam, se para você contar menos 2, e menos 2 ainda é fácil, mas se desse menos 3, menos 4, menos 6 seria mais chato, escreve. Isso não tem problema nenhum, né? Então, por exemplo, IJKLM. Se eu escrevo isso, a hora que eu vou tirar 2 de M, eu não preciso ficar na mente tentando fazer o alfabeto de trás para frente, que é horrível. Então eu faço aqui do M, 1, 2, e chego à letra K. Né? Aí tem o H, então eu vou colocar também o começo aqui do alfabeto, pelo menos do C. C, D, E, F, G, H, I, J, K. Beleza. Aí do H eu venho 2 para trás, eu vou encontrar o F. E pronto, está resolvido. Faltou um elemento, que é um elemento numérico. 17 mais 7, aí, claro, 24. Então a resposta é igual K, cifrão 64, mais cifrão B de bola, 24, menos F de faca, cifrão 28. Um último detalhe. Se, por um acaso, esse cifrão aqui, pessoal, presta muita atenção, se esse cifrão, frente a B de bola, não existisse, isso aqui daria erro de fórmula. Por quê? B menos 2, não tem. B menos 1, A. A menos 1, qual é a? Né? A primeira coluna é a coluna A, não tem nenhuma coluna à esquerda de A. Então daria erro de fórmula. Tá legal? Mas como o cifrão protegeu o B, não havia esse problema no exercício. É assim que se faz. Tá legal? Então, endereços relativos, mistos, absolutos,
principalmente os mistos, tem boa participação nas questões de prova, é bom você praticar um pouquinho, tá legal? É isso, galera.